É possível que uma oração mude o rumo de uma história marcada pela dor? Nosso passado define o nosso futuro? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que pode acontecer quando nós colocamos nossa vida diante de Deus e confiamos que Ele pode reescrever trajetórias, ampliar horizontes e sustentar os nossos passos. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, começando nossa semana aqui no programa, começando nossa última semana dessa temporada tão assim agradável, falar desse tema da oração, abrir um pouquinho a nossa mente, né, nos nossos horizontes, a nossa visão do que é oração. Eu espero que para você esteja sendo significativo. Para mim, particularmente, muito especial, porque eu pude, ao longo desses dias, aprofundar um pouquinho mais, entender um pouco mais a oração e praticar a oração. Você sabe que, de vez em quando, não sei se acontece contigo, mas eu tenho que resgatar algumas coisas da minha vida de oração. De vez em quando eu tenho que, para não entrar no automático, eu tenho que resgatar os princípios da oração, para que a oração seja não só um ato litúrgico, não seja um fim em si mesmo, né? Assim, eu vou fazer aquilo de forma mecânica, não. Mas ter essa conversa constante com Deus. Em alguns momentos, de forma especial, onde tudo para, gosto de fazer isso normalmente no período da madrugada, quando há um silêncio total, e aí com uma lista de pessoas que eu gosto de interceder, que eu gosto de clamar, e também pela vida pessoal. Mas eu tenho que resgatar isso com frequência, para não entrar num aspecto de simplesmente ritualístico. Não sei se acontece com você, e para mim essa temporada foi muito agradável. Li livros sobre esse tema, aprofundei, e meditei, é claro, nas histórias que nós compartilhamos e que vamos compartilhar ao longo desta semana, porque a oração, ela transforma e sustenta a vida. Essa é a nossa última semana, mas você pode estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, está aqui ó, o número da Esperança, é o 12982000062. 12982000062. Faça agora, estude com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Você vai escrever quero estudar, tá? Quero estudar, e aí você vai receber um link. Na realidade vai receber primeiro 3 perguntinhas, se você quer mesmo estudar, se você não quer ou se você quer estudar com alguém. Aí você escolhe a opção A, eu quero estudar. Depois vai vir a lista dos estudos, e aí você vai colocar ali a opção O, de oração, que é o nosso estudo da oração. A gente conclui essa semana, e a partir de segunda-feira, nós queremos estudar aqui, junto com você, a nossa nova revista Esperança, Eventos Finais. E nós estamos aí ao longo dessa semana, tivemos ao longo desse mês, com a nossa campanha especial para impressão e também para a nossa distribuição. E eu quero agradecer a você que está participando, você que deseja que a gente envie mais revistas para os nossos telespectadores. Lembrando que você pode fazer a sua doação especial ainda para essa campanha. Nós queremos atingir o máximo de pessoas que vão solicitar. Esse é um tema que vem muito próprio aí para esse momento que a gente está vivendo. A chave Pix do Anjos é bem simples, é o nosso e-mail, é anjos@novotempo.com.
.com, só .com, certo, diretor? anjos@novotempo.com. Bem simples, você abre o aplicativo do seu banco, coloca anjos@novotempo.com e faz a sua doação. Se você já é anjo da esperança, você já vai ter o seu cadastro ali automaticamente, tá bom? Se você foi um anjo, também vai fazer a doação, vai reativar o seu cadastro para essa oferta especial. Lembrando que eu sempre faço o cálculo aí dentro do orçamento, né? Por exemplo, se você quer enviar a revista para 10 famílias, são R$50. É R$5 o custo de impressão e distribuição para que os nossos telespectadores recebam a nossa revista Esperança sem nenhum custo. Diretor, só me lembra aqui o número para aqueles que não são anjos da esperança e querem fazer uma doação especial, querem ser anjos. Eles devem mandar uma mensagem para o WhatsApp, o 12981766630. 12981766630. Certo, diretor? Então você manda lá um recadinho, né, que você quer fazer uma doação especial. Contamos com você, vamos juntos levarmos a mensagem de esperança diante de um mundo tão atribulado. A partir de segunda, então, aqui no Escola Bíblica tem o tema Eventos Finais. Nós vamos orar, eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável e que a gente esteja junto ao longo dessa semana, entendendo um pouco mais sobre o tema da oração, a oração que transforma e que sustenta a vida. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque a gente é animado, a gente é motivado com aquilo que a gente assiste aqui na Novo Tempo. E eu quero te agradecer por, mais uma vez, me fazer lembrar que oração não é um ritual, oração é uma entrega constante. Oração não é a espera de resultados externos, mas é a transformação do nosso coração. Nem sempre a dor será eliminada, mas o Senhor estará do nosso lado para suportarmos essa dor. Pai, se alguém me assiste nesse momento e tem anseios, enfrenta dificuldades, eu oro para que a Tua mão se estenda sobre ele e que ele encontre em Ti suporte. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai ler, você sabe, é desses personagens da Bíblia que a gente não ouve muito sobre eles, a gente não sabe muito sobre eles, e que eles se encontram ou aparecem no texto bíblico de forma inusitada, assim. E aí eu sempre, quando vou ler sobre esses personagens, eu sempre fico me perguntando assim, né? Por quê, né? Por que o Senhor inspirou o autor bíblico dessa maneira para escrever sobre esse personagem de forma tão sucinta, mas tão profunda? E eu quero hoje ler com você alguns versos de um livro que normalmente a gente não lê. Quando eu digo normalmente não lê, lógico, não estou falando daquele que lê a Bíblia ao longo do ano, que faz o seu ano bíblico, mas é desses livros que a gente normalmente não para. É um desses livros que, quando a gente lê, parece que a leitura se torna assim, até enfadonha, assim, sabe, cansativa. Porque os 9 primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas falam do tema mais difícil da gente ler na Bíblia, que são as genealogias. O que são as genealogias? É a descrição de gerações. E você sabe que, eu já falei isso algumas vezes, nada do que está na Bíblia por um acaso. E o contexto, quando você vai analisar o contexto histórico do livro de 1 Crônicas, o povo de Deus estava retornando do exílio e o povo de Deus precisava encontrar esperança para continuar.
E uma das formas da gente encontrar esperança para continuar, diante das adversidades que a gente tem, é a gente olhar um pouquinho para a história. E é exatamente esse o propósito dos primeiros 9 capítulos do livro de Crônicas. Era incentivar o povo com aquilo que havia acontecido, não com os fatos, mas a forma como Deus começou todas as coisas. E a genealogia começa com os descendentes de Adão, no capítulo 1, e vão até o capítulo 9 com os descendentes de Davi. E qual é o grande objetivo desse processo de descrição genealógica das gerações? É mostrar que Deus esteve no comando destas gerações, nos bons momentos e nos momentos desafiadores. Mostrar para o povo que eles deveriam seguir em frente, que o Senhor tinha uma promessa para cumprir, a promessa da vinda do Messias, do descendente, daquilo que o Senhor havia prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o homem erra, quando o homem peca, e Deus vai dar a solução. Diante desse cenário, eu olho, por exemplo, para o mundo, e a partir de segunda a gente vai trabalhar o tema dos eventos finais. Às vezes a gente pode desacreditar quando a gente olha para a situação do mundo e dizer assim, tudo está fora de controle. No que acreditar, no que me apegar, como me agarrar com esperança, no quê? Como? E quando a gente vê o contexto bíblico, a gente vê a Bíblia, nós percebemos que Deus está no comando de todas as coisas, ainda que nem tudo acontece da forma como Ele quer que aconteça, mas nada está fora do controle dEle. Isso é uma coisa difícil da gente entender. Isso acontece de forma geral, quando a gente olha para o mundo, e isso acontece também de forma pessoal, quando a gente olha para a vida da gente. Porque talvez estou falando para você que está passando por uma situação que as coisas fugiram do controle. E eu já mencionei algumas vezes, isso é desafiador. Então, quando nós analisamos as genealogias, né, Deus está dando esse recado para o povo, eu estou no cuidado de geração em geração. Mas essa genealogia, no capítulo 4, e a gente vai ler, ela em determinado momento, a partir do verso 9, ela interrompe o processo genealógico, porque ela começou, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Hur, Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou a Jate, Jate gerou a Umai, Umai a Lade, são essas as famílias dos Oratitas. Percebeu como é uma leitura? E ele vai fazendo, esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e aí vai, até o verso 9. E eu quero ir para a tela com você. Vejam só, por isso que eu acredito na Bíblia, sabe? Isso é impressionante. Parece que não tem nenhuma lógica no processo da leitura, mas você começa a encontrar lógica que isso se repete lá na genealogia, em Gênesis também. Ele vai dando a genealogia até que ele vai dizer, vai falar de Enoque, e Enoque andou com Deus. Sabe, vai dar uma descrição de um personagem. E aqui ele vai dar a descrição de um outro personagem. Então perceba, ele interrompe um processo para enfatizar um indivíduo nesse processo genealógico. Jabés foi o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Descreve que Jabés foi alguém que, ao ser gerado, foi gerado em dores. Jabés invocou o nome de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Então percebe aqui que ele faz uma oração pedindo 3 coisas. Jabés pede para Deus. Que a tua mão esteja comigo. Primeiro, que o meu território seja expandido. Segundo, que a tua mão esteja comigo. E terceiro, que o Senhor me preserve do mal, para que não me sobrevenha aflição.
e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então ele interrompe a genealogia para falar de Jabes, este personagem que faz um pedido especial para Deus, este personagem que é gerado em dor, esse é o significado do seu nome, mas que tem 3 pedidos, e o terceiro pedido, dentro da descrição, na minha visão aqui, é o pedido que faz com que os outros pedidos, de alguma forma, sejam atendidos. Porque ele pede para expandir o território. Aqui não é só uma questão geográfica, mas é uma questão de influência, de ser uma bênção. Ele pede que a mão de Deus esteja com ele e que ele seja preservado do mal para que não venha aflição. O segundo e o terceiro pedido são a base para que ele fosse uma influência positiva em todos os lugares. Que a mão de Deus estivesse sobre ele e que ele fosse preservado do mal. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu acredito que nós estamos no meio da luta de um grande conflito entre o bem e o mal. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Para mim é muito claro que existe a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, que são seres que querem me salvar e fazem de tudo para me salvar. Fazem de tudo para me dar propósito na vida, razão para a existência. E o homem só vai ter razão de existir se ele entender que ele é filho de Deus e que existe três seres, né, que são um só, estão ligados entre si, que querem salvar. Por outro lado, existe o inimigo de Deus, biblicamente, que se rebelou no céu, um anjo que desejou ocupar o lugar de Deus, que desejou ser igual a Deus. E há uma guerra entre o bem e o mal para tomar posse de mim, para controlar a minha vida. E as estratégias do mal são para me oferecer coisas que me façam feliz, independente de Deus. E Jabes faz um pedido totalmente contrário. Ele diz assim: Senhor, eu quero que a tua mão esteja sobre mim, para que o Senhor me proteja do mal, para a minha existência fazer sentido. E aí eu ser uma influência positiva na vida das pessoas. Esse deveria ser nosso pedido todos os dias. Senhor, estende a tua mão sobre mim, me protege do mal, me protege das investidas do mal. Quando eu falo das investidas do mal, querido, não é necessariamente algo que aparentemente vai ser ruim, mas é algo que pode fazer com que aquilo se torne mais importante do que Deus para a minha vida. E eu vou dar crédito para a minha existência, ou razão da minha existência, por aquilo que é oferecido. E eu poderia fazer uma lista dessas coisas. Posição, funções, né, cargos, recursos, o adquirir, o ser notado, ser percebido, ser famoso, ter recursos. Entende? Você percebe? Quando eu olho para essas coisas e percebo que essas coisas se tornam importantes para mim, eu começo a me iludir. Eu começo a achar que esse é o caminho. E Jabes faz um pedido totalmente contrário. Esse deveria ser o nosso clamor em relação aos nossos filhos. Vamos pensar um pouquinho aqui em detalhes da história. O nascimento de Jabes foi marcado por sofrimento, mas ele não aceitou que isso definisse a sua vida. Não são as circunstâncias, elas terão influência na nossa formação, mas não são as circunstâncias que vão nos definir. Não são as ocasiões, as situações que vão nos definir. Não é um erro que eu cometo que me define. Não é um contexto que me define.
Jabez deixou claro que não seria a forma da sua concepção, o seu contexto. A genealogia se preocupa em apresentá-lo como o mais ilustre, aquele que se destacou entre os seus irmãos e aquele que recebeu uma ação sobrenatural de Deus. E eu estou falando para você nesse momento, você acredita que Deus pode agir de forma sobrenatural? Ele invocou a Deus, Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses, quem dera. Esse é o pedido, e esse é o pedido que eu e você podemos fazer hoje. O Senhor pode me abençoar. Queridos, bênção aqui não tem a ver com provisão material, não. Tem a ver com o cuidado e a proteção divina sobre sua casa e sobre sua família. Eu já falei algumas vezes, a nossa cultura moderna e materialista tem atribuído bênção a questões materiais. Mas não é esse o caminho, não é essa a forma como Deus vai agir. Você percebe? Eu quero extensão territorial, não, eu quero ser, não é de terra, mas eu quero ser bênção em todos os lugares. Por isso, Senhor, estende a mão sobre mim e me aparte do mal. Quem dera o Senhor me abençoasse. Qual é a bênção que você está precisando? Qual é a bênção que você está necessitando? Você quer pedir hoje para o Senhor? Você quer pedir que o Senhor dirija a sua vida? Cuide de você? Ser abençoado envolve um aspecto espiritual de rendição e de reconhecimento de quem Deus é. Ah, se nós reconhecêssemos quem Deus é e o que Ele pode fazer. Ah, se nós reconhecêssemos que Deus quer guiar a nossa vida e os nossos pensamentos. Ah, se reconhecêssemos que Deus deve ser o primeiro na nossa casa, na nossa vida, e que nada ocupasse a nossa atenção em primeiro lugar, senão o Senhor. Jabez percebeu que esse era o caminho, que Deus fosse o primeiro. O texto destaca a relação pessoal entre Jabez e Deus, enfatizando a oração como um meio de comunicação com o divino. Senhor, eu desejo isso, se o Senhor pudesse me abençoar. O Deus de Israel é um título que ressalta a aliança de Deus com o seu povo, lembrando os leitores das promessas feitas a Abraão, Isaque e a Jacó. Você percebe que dentro do processo genealógico ele teve clara percepção do cuidado de Deus ao longo das gerações, e ele está sendo relatado como aquele que percebeu isso. E esse recado na genealogia era um recado para o povo que estava voltando do cativeiro, para o povo que precisava ser exatamente o que Jabez foi, um povo que fosse influente onde estava inserido. Querido, pensemos em nós que nos declaramos como cristãos. Nós somos chamados para sermos uma influência positiva. E isso não é a conquista material, não é a conquista de posição, não é conquistas em nenhuma linha, seja material, política. Não é sobre isso. Mas é sermos uma bênção na sociedade, levarmos esperança, sem preconceito, levarmos esperança, sabe, de forma clara, mostrando diferente daquilo que está sendo proposto. Entende que esse é o propósito de Jabez, está inserido para que o povo lesse essa genealogia e pensasse, essa é a nossa responsabilidade. O pedido de bênção é um tema recorrente nas orações bíblicas, refletindo um desejo de favor e de provisão divina. É Deus que providencia.
As bênçãos no Antigo Testamento frequentemente incluem prosperidade, saúde, sucesso, mas também carregam uma dimensão espiritual, indicando a presença e a aprovação de Deus. Isso é bênção. O poder da oração, queridos, inclui desejar o crescimento sob direção divina. Senhor, eu quero ter para abençoar. Senhor, eu quero ser para abençoar. Jabez invocou o Deus Israel dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, a minha influência. O contexto histórico, a terra era um componente crucial da riqueza e da segurança. O pedido para expandir o território pode ser visto como um desejo por maior influência e maior responsabilidade. Responsabilidade sobre o outro, responsabilidade sobre a mensagem. Também pode ser conectada ao tema bíblico do povo de Deus se expandindo, prosperando sobre orientação, como visto nas narrativas das conquistas de Josué. Era este o propósito. O pedido de Jabez por bênção e expansão não é egoísta, mas é fundamentado no desejo do favor de Deus. Devemos buscar a bênção de Deus com a intenção de honrá-lo e de expandir o seu reino para que mais pessoas conheçam a mensagem. Que a tua mão esteja sobre mim, foi o pedido. A mão de Deus é uma metáfora para o poder e a presença. Na Bíblia, a mão de Deus é frequentemente associada à libertação, à proteção, como visto na história do Êxodo, e eles estavam lendo as genealogias com essa percepção. Esse pedido, queridos, reflete a dependência da intervenção divina em vez do esforço humano isolado, alinhando-se com o princípio bíblico de que o sucesso não é humano, é divino. Preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O pedido para ser guardado do mal pode ser visto como um desejo tanto de segurança física quanto de integridade espiritual. Pode ser conectado com Jesus ensinando os seus discípulos a pedirem livramento do mal. O relato de Jabez destaca a importância da oração sincera e específica. É isso, isso e isso. Somos encorajados a colocar diante de Deus os nossos desejos e necessidades, confiando em sua prontidão para responder. Eu quero orar. Você tem algo específico para pedir para Deus hoje? Você tem algo? Uma bênção específica? Quero te convidar agora. Lembra, qualquer bênção que for, ela é para que outros sejam abençoados. E eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pela beleza do texto bíblico. Em meio à genealogia, a descrição de um homem ilustre que pediu proteção, livramento, para que fosse uma influência maior para as pessoas. Pai, esse é o desejo do nosso coração, que a Tua mão se estenda sobre cada casa, que os pedidos colocados aqui sejam pedidos para que outros sejam abençoados através da nossa vida. Eu suplico isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua casa. Nós nos encontraremos aqui amanhã em mais um programa Escola Bíblica.